Desculpe aí, tive um probleminha aqui com o áudio, né? Estava consertando, agora sim posso falar com vocês. Vou fazer a abertura novamente para vocês que perderam a abertura, né? Olá, amigos do Quatro Maiores, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Nós descobrimos aí os quatro maiores times de São Paulo. E nesse momento aqui, nós vamos falar aí de um momento triste, né? Um momento ruim para o futebol, um momento que a gente precisa analisar com os nossos políticos aí para fazer uma lei mais forte voltada ao futebol, né? Porque nós tivemos a morte de mais um torcedor, né? Nessa madrugada aí na Fernão Dias, em São Paulo, um torcedor do Cruzeiro, tá, gente? O torcedor do Cruzeiro aí de 30 anos, o José Vitor Miranda, tá, gente? Ele era da região ali de Minas Gerais, ali em Sete Lagoas, torcedor da Máfia Azul. Ele deixa um filhinho de 1 ano, estava no ônibus que vinha de Curitiba para Minas Gerais, passando pela Fernão Dias, e no encontro dos ônibus ali da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, e ele pertencia à torcida Máfia Azul, na estrada, o ônibus deles foram atacados pela torcida do Palmeiras, com pedras, paus e algo incendiário, né? O ônibus pega fogo, inclusive, e esse torcedor, o José Vitor, infelizmente, 30 anos, faleceu. Fora ele, tivemos 17 torcedores feridos, tá? A Polícia Rodoviária Federal não soube dizer se houve prisão dos torcedores do Palmeiras que atearam fogo no ônibus do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro se manifestou nas redes sociais hoje, dizendo não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões, precisa dar um basta a esses atos criminosos, né? Essa foi a nota do Cruzeiro, uma situação delicada, uma situação triste, né? Para nós torcedores que amamos o futebol, né? Essa violência descabida, essa violência que afasta crianças e mulheres e pessoas mais tranquilas que ficam com receio de ir ao estádio. A violência agora está descambando já há algum tempo, aliás, com alguns encontros feitos pela internet, descambando para áreas externas, né, ao futebol. Para se ter ideia, o Palmeiras havia jogado no sábado à tarde, 4 da tarde. O Cruzeiro também havia jogado à tarde, no Paraná, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, né? E 5h20 da manhã, os ônibus se encontraram na Fernão Dias. Eu pergunto, que fazia um ônibus da torcida Mancha Verde nas áreas da Fernão Dias, onde o ônibus da torcida Máfia Azul do Cruzeiro passaria por ali, né? Fica essa minha pergunta. As autoridades, né, não têm um serviço de inteligência que está acompanhando o que acontece entre as torcidas, né? Esses encontros, essas brigas marcadas, né? Esse é o primeiro ponto. Eu queria até que você, aí, torcedor que está com a gente, comentasse, né, o que acha sobre isso. Aqui o Isaac, o cético, né? Cético, desculpa, Isaac. Isso é lamentável, esses caras não são torcedores. Exatamente, Isaac. Por isso que eu pus até entre aspas aí, né? Porque se a gente lembrar situações que aconteceram há pouco tempo atrás, nós tivemos o caso da torcedora do Palmeiras, né? No jogo contra o Flamengo. Eu cheguei a fazer uma matéria aqui sobre ela, a Gabriela Neri, né? Vou até pôr a foto dela aqui para vocês lembrarem quem é, né? A Gabriela Neri, naquela ocasião, ela ela foi atingida por uma garrafa, né, no pescoço. Eu vou pôr a foto dela para vocês lembrarem. Ali eu já pedia, essa Gabriela Neri, né, a torcedora, acho 23 anos, se eu não me engano, foi atingida por uma garrafa, por um torcedor do Flamengo, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, e ela veio a falecer, né, devido à hemorragia ali que teve na região do pescoço.
Então, já nessa época, gente, eu já alertava sobre a necessidade urgente, né, de se fazer leis mais rigorosas, mais duras, né? Principalmente combate à violência no futebol, né? Qualquer outro esporte, mas no futebol ela acontece em maior grau, não é verdade? Então eu já havia pedido naquela ocasião, feito um apelo, né, às autoridades para que isso não acontecesse mais. E aí a gente vê cenas do tipo que eu vou pôr agora, as imagens são do GE, tá, gente? Do Globo.com. Eu vou pôr em pouco tempo para vocês as imagens aí, porque tem direitos autorais, coisas, apesar que são imagens de celulares de pessoas que estavam ali na região, para vocês verem o que aconteceu, né? O que nos deixa imensamente chateado, né? Essa situação entre os torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro, ó. Isso aí são imagens que vocês estão tendo aí, ó, do ônibus, né? Pegando fogo, começando a pegar fogo. E se vocês notarem um pouco mais na imagem, vocês vão ver torcedores pulando, gente, de dentro do ônibus, tá? Momento aí que torcedores pulavam de dentro do ônibus, ela correndo para a estrada, né? Estavam sendo atacados e torcedores fugindo. A pessoa que estava do outro lado da estrada gravando, né? Ela fazia até a volta do carro ali com medo. Se vocês verem torcedores ao redor, gente, ó, do ônibus, com o ônibus pegando fogo e o ônibus cercado, né? E ali nós sabemos se já é torcedor do Palmeiras, se é torcedor do Cruzeiro saindo, mas você vai notar torcedores pulando a janela do ônibus com o ônibus pegando fogo, gente. Isso aí, crime, né? Violento. Olha a situação, a gente pulando bombas, ó, gente. O ônibus pegando fogo numa condição enorme ali, ó. Muitas pessoas feridas, outros ó, torcedores com pau batendo em torcedores que pularam do ônibus. Então vocês veem, a polícia chegou, né? Depois, é claro, para tentar salvar quem podia. Cenas lamentáveis, né? Nós vimos aí agora da torcida, né? Torcida, como eu disse lá no começo do vídeo, entre aspas, né? Como é que podemos chamar de torcidas e torcedores essas pessoas, né? Nós não podemos, né? Porque a gente estaria igualando eles a pessoas como nós, que gostamos do futebol, que não agredimos ninguém, né? Que não os outros torcedores, né? Essas pessoas que cercaram o ônibus, apesar de serem torcedores do Palmeiras, né? Se dizem torcedores do Palmeiras, e o canal que fala sobre o Palmeiras, São Paulo, o Santos e o Corinthians, eu não posso passar pano, né? Eu não posso aqui aliviar e deixar isso passar. Eu hoje não ia nem gravar, gente, tá? Eu hoje não ia falar sobre nada hoje, eleição, né? Eu ia dar um descanso, mas eu não consigo passar em branco um assunto tão importante como esse, né? E eu queria saber até de você aí, torcedor, torcedor de verdade, né? Torcedor que torce em casa ou que vai ao estádio com respeito, né? O que você achou disso? O ônibus de torcida do Palmeiras, que jogou em São Paulo, parado, encontrou com o ônibus da torcida do Cruzeiro na Fernão Dias, gente, 5h20 da manhã. A torcida do Cruzeiro, sim, voltava para casa, linha de Curitiba, mas o que fazia a torcida Mancha Verde do Palmeiras ali na região? Eles que são aí rivais, tudo bem? Mas o que fazia? 150 torcedores do Palmeiras com um pedaço de madeira e fogo, ateando fogo no ônibus da torcida mineira ali, do Cruzeiro, né? E esperando do lado de fora, atacando fogo para quem pulasse, para bater, para matar, para fazer o que fosse. É demais, né? É demais para nós assim, né? E a Polícia Rodoviária Federal, né? Os palmeirenses tinham acompanhado, né, o empate em São Paulo, como eu disse. Então não faz o menor sentido, gente, que esses torcedores estivessem na Fernão Dias. A falta, gente, ali é, a, o serviço de inteligência, né? Já falta inteligência para esses caras que se chamam de torcedores, né? Para preparar uma emboscada para atacar uma torcida adversária de um estado vizinho, gente, né? Não que aqui em São Paulo se justificasse
uma briga entre torcedor do Palmeiras com o Corinthians, ou do São Paulo ou do Palmeiras, mas de um estado vizinho que é ainda pior, né? Porque nós estamos banalizando, passando por cima das leis comuns, as leis normais não permitem isso daí. Mas talvez precisemos de leis mais rígidas e com maior pena e maior tempo de prisão para crimes como esse. O Giovanni que fala, para que tanta agressividade? Qual o motivo de tanta raiva? O jogo é feito para descontrair e outras pessoas que são ruins fazem um caos nos torcedores. E isso acabou de gerar uma tragédia terrível. Sim, Giovanni, o Giovanni de São Paulo está sempre aqui no canal, né, Giovanni? É triste, né, Giovanni? Eu tenho 49 anos de idade. Eu estava no Pacaembu no dia que teve uma briga entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras, futebol júnior. Eu estava no estádio naquele dia acompanhando o jogo e vi essa situação e fiquei com medo terrível, porque eu não fui para confronto nenhum. Eu tive que sair, fiquei emboscado do lado de fora, né? Entre a cruz e a espada ali, sem saber o que fazer para ir embora. Então você imagina as pessoas voltando, né? E passando por isso. Essa violência já vem de muito tempo atrás. Na Inglaterra, controlaram essa violência com leis mais rígidas, algo que deveria ser feito aqui. O José Carlos Silva, torcedor aqui provavelmente do Atlético, né? É, Ele fala aqui, ó, quatro maiores de São Paulo, em Minas só tem três gigantescos. Atlético Mineiro, Mineirão e MRV. É o torcedor do Atlético aqui com a gente, que eu acredito que o José Carlos está com a gente aqui, claro, enaltecendo o Atlético Mineiro, mas que deve estar também sentido com a morte de um torcedor, independente de ser da torcida rival, né? Mas se ele ama o futebol, gosta do futebol, ele deve estar tão triste quanto eu estou hoje, né? Com a morte de um torcedor do Cruzeiro, porque isso aí acaba com o nosso futebol, né? Acaba com internamente e externamente a visão do nosso futebol fica prejudicada mundialmente falando, gente. A, não sei se é Joviana, não sei agora, me perdoe, tá como Joviana, não sei se é uma moça ou se é um rapaz, né? É, Sou contra a violência, mas aqui se faz, aqui se paga. Há 2 anos atrás foram eles que armaram uma emboscada. Então, Jô, eu acho que a violência não se combate com violência, né? Por isso a gente pede aqui por novas leis, né? Por leis que incriminem essas pessoas e as mantenham presas, né? Porque senão a gente vai ficar sempre. Se a gente pensar nesse contexto, Jô, eu até entendo o que você está falando, eu já fui mais jovem há um tempo. Essa guerra nunca vai acabar. Se ficar esse negócio, emboscou lá, eu vou emboscar aqui, matou lá, eu vou matar aqui, nós não vamos chegar a lugar algum, Jô. Então a gente precisa, né, mudar essa filosofia de vida, né? A gente tem que trazer a filosofia da paz, viu, Jô? Eu acho que esse momento, né, é onde o mundo está muito agitado, né? Nós estamos vendo aí guerra na Rússia, na Ucrânia, Israel com Palestina, com Líbano, com Irã. As coisas vão sendo banalizadas, né? E a morte da vida humana vai sendo banalizada. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco melhor como ser humano, né? Com amor ao próximo, independente da camisa que ele usa, né? Se é do Cruzeiro, se é do Atlético, se é do Palmeiras, se é do Flamengo, do São Paulo, né? Acho que está faltando na nossa humanidade amor ao próximo e no futebol. Isso é muito importante, né? Até por isso aqui em São Paulo eu sou contra a torcida única, ô Jô, porque aqui a torcida única, aqui em São Paulo, quando tem clássicos, você não pode ter outra torcida. Isso empobrece o espetáculo. Era muito legal quando eu ia aos estádios e tinha duas torcidas de São Paulo. Era sensacional, você tinha um embate de arquibancada, né? Aquele xingamento de arquibancada, grito e tal, provocação, mas sem violência. Existia violência ali na época? Sim, às vezes encontrava um torcedor ou outro, tinha uma violência ali próxima ao estádio, mas era separado, a polícia intervia. Mas
já passou da hora disso acabar. Lá na Inglaterra deram jeito, que a gente não pode dar jeito aqui, né? Será que teremos que ter time aqui 5 anos fora de qualquer competição, como foi o caso do Liverpool, né? Da Juventus, competição internacional? Quantas mortes mais precisaremos ter, né? O Lobo Branco, 1, 2, 3. Lobo Branco, que aliás está sempre com a gente também, né, Lobo Branco? É, tantas coisas acontecendo e os torcedores brigando. É normal, é normal, mas não nesse nível, né? O Lobo Branco fala aqui justamente quando é normal, né? Que ele entende como normal. Talvez ele seja lá da antiga, quando via essas brigas perto do estádio, um com o outro, se separava e acabou. Agora os caras pensam direto em matar, né, gente? A coisa está terrível, então a gente não pode considerar o Lobo Branco ser amigo do canal nosso, né? A gente não pode considerar isso algo normal. A gente tem que brigar por leis mais duras, gente, para isso diminuir, para isso acabar, né? Eu penso assim, né? O Giovanni fala que muitos têm coração ruim, que um desacordo e um conflito precisam saber dialogar, ter paz. Igual você falou, Delazar, essas guerras de torcidas, entre aspas, ele coloca aqui o comentário, né? É igual as guerras dos países, sem motivo algum, né? O motivo eles acabam achando, Giovanni, né? Por alguma condição. Mas para quem ama o próximo, como você disse, é sem motivo algum. A Luciana fala exatamente, De Lazari, bem colocado. Precisa respeitar os direitos dos outros e, com certeza, mais leis rígidas. Chega de tanta violência, revoltante. Revoltante, Luciana, concordo com você plenamente, né? O Giovanni fala aqui também novamente, isso é um absurdo, porque poderia ter conflitos, xingamentos, mas fisicamente isso é horrível. Para que se bater por causa de times? Esses times são de nossos corações, mas não tem motivo de agressão. O Lobo Branco fala: futebol é para nos divertir, entretenimento, animar, alegrar, não é para ficar se batendo. Meus pêsames. Exatamente, Lobo Branco. Esse é o sentido, e o Lobo Branco lembrou bem aqui, né? Os meus pêsames, a gente deixa aqui os pêsames e a nossa consternação para a família do José Vitor, torcedor do Cruzeiro de 30 anos. Gente, olha só, ele deixa um filhinho de 1 ano, gente. Um filhinho de 1 ano. Ah, mas ele estava viajando com a torcida. A gente não sabe se ele trabalhou a semana inteira, gente. E talvez pela primeira vez fez uma viagem com a torcida para ver um jogo fora do seu estado, para conhecer Curitiba. Nós não sabemos, né? É independente de estar com a torcida ou não, organizada lá do Cruzeiro, isso não se justifica. O Leones Jabozinho, isso é bandido, não é torcedor, tem que acabar com essas organizadas, tudo bandidos. Então, Leones, é que as organizadas fazem festas bonitas no estádio, Leones. Eu não acho que seja o caso de acabar com elas, mas seria o caso de pôr leis rígidas, com punições fortes, com punições aos clubes, gente, tá? Digamos que hoje aí, por uma briga dessa, por exemplo, que você nota que parece que a torcida do Palmeiras que foi atrás, porque fez a emboscada, o time do Palmeiras fosse rebaixado, que tivesse no regulamento que se constatado um cerco onde aconteceu uma violência de uma torcida contra outra, uma emboscada, o time fosse rebaixado. Pergunto para você, amigo do canal, será que esses caras fariam a emboscada para pegar a torcida do Cruzeiro? E aí fosse lá a CBF, e conjunto com a STJD, e cumprisse o regulamento e falasse, ó, 2025, o Palmeiras está rebaixado por conta da emboscada da torcida do Palmeiras Mancha Verde contra um ônibus do Cruzeiro. O que seria das outras torcidas em relação à Mancha Verde? O que iria acontecer com a Mancha Verde? Eu pergunto para vocês. Ou há 2 anos atrás, como o colega aqui disse, o Jô, né, Viana, se tivesse feito isso com o Cruzeiro, ele estava talvez, acho que ainda na Série B, não sei, e fosse rebaixado. O João Marcos fala aqui, ó,
Cadê a justiça brasileira para prender os criminosos? Não chegou notícias ainda, João, de que os criminosos foram presos. Mas deve ter imagens que parecem ser perto de um poço, de um local de parada de veículos, né? Já foram presos? Não. Houve morte? A morte houve, João Marcos. Infelizmente, houve a morte de um torcedor do Cruzeiro, 30 anos, José Victor, deixa um filho de 1 ano, ele foi morto nesse conflito, tá, João Marcos? Infelizmente. O Lobo Branco, 1, 2, 3, só que o pior que isso é bem comum dos times sul-americanos. Verdade, não é um problema somente brasileiro, né? Nós vemos isso na torcida da Argentina, do Uruguai, né? Vimos muito disso. Outro dia tivemos conflito aqui, a torcida do Peñarol veio aqui ao Rio ver o jogo, teve conflito. A torcida do River veio ver jogo em Minas, teve conflito. Quando a torcida brasileira vai lá, a mesma coisa, né? Muito bem lembrado pelo Lobo Branco aqui. Mas se tiver uma lei rigorosa aqui, por exemplo, como o caso de racismo aqui no Brasil, parece que estão tratando com mais seriedade. Chegaram a prender até preparador físico de um time do Uruguai aqui num jogo contra o Corinthians. Não sei se vocês lembram. Eu me lembro, né? É, e eu me lembro perfeitamente. Então, assim, já pensou leis mais rígidas que um cara deste vem da Argentina para cá e ele é preso por nossa lei, por ele procurar briga com um torcedor aqui do Brasil, bater, quebrar, que nem quebraram em Minas Gerais, no Rio. Quebraram as coisas no Rio, de janeiro, esses dias, contra lá no jogo da torcida do Peñarol, quebrou quiosques das pessoas que estavam trabalhando no Rio de Janeiro, outro absurdo, né? O Magrelo Yong, né? Fala aqui, ó, Fla-Flu foi mano a mano, pouquíssimos pau e pedra, sobra nada, bate e anda. O Magrelo aqui, Yong, deve ser torcedor do Fluminense, né? Ele deve estar falando da briga que teve fora do estádio no Fla-Flu, que é outra coisa que a gente não quer que aconteça, viu, Magrelo? Espero que você não tenha estado lá, né? Mas aconteceu e pelo que ele disse aqui foi algo no mano a mano, vai, como era antigamente. A gente não aprova, gente, né? Nenhum tipo de violência aqui no canal a gente não aprova, mas são torcedores relatando o que aconteceu também no Fla-Flu, né? Ele até fala aqui que tem que ser olho por olho, dente por dente, né? O Marcelo Magrelo Yong, né? Eu vou comentando e o pessoal comenta aqui, tá, gente? Não que eu aprove o que aconteceu. O Giovanni fala, do mesmo jeito que teve a morte de torcedor palmeirense, eles deviam entender que não deviam atacar, porque sentiram uma companheira perdida, torcedora, e eles vão devolver da mesma moeda, né? Horrendo. O Giovanni se referindo ao caso da Nery, né? Que faleceu aqui contra o jogo contra o Flamengo, né? Eu vou continuar lendo o comentário de vocês aqui, tá, gente? Até o Rodrigo Rabelo mandou um comentário e apagou, tá como retratada, né? Ô, Rodrigo, ela foi barrada aqui. A sua mensagem talvez tivesse algum conteúdo de violência. Se você puder mandar a sua ideia aí, sem um contexto de violência, eu não tenho qual foi a mensagem que você mandou. Ela tá dizendo que está sendo retratada, tá? Aí você manda pra gente que a gente lê com o maior prazer, tá? Mas assim, eu peço que não seja conteúdo de agressão contra nenhuma outra torcida ou vice-versa, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque ó, faltou até é, palavras agora por causa da sede. Desculpe, gente. O Lobo Branco, né? Fala com a gente que eu não sei o que passa na cabeça deles. Uma briga não vai mudar em nada o placar, mas sim piorar a situação do time. Eu vi uma frase interessante, né? Se eu não me engano, até da própria Máfia Azul. Ela pôs, acho que no Twitter dela, essa frase. Eu vou continuar lendo aqui os comentários dos amigos. O Rodrigo comentou aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu vou dar uma verificada já. A frase dizia assim:
O choro da mãe do seu adversário vai trazer o sorriso da sua mãe, né? Fazendo uma alusão, claro, né? Uma alusão clara ao sofrimento da mãe desse torcedor que hoje está sofrendo, né? Chorando a perda do filho. Será que vai trazer o sorriso para a mãe do assassino? Que não é torcedor, é assassino. Será que a mãe do assassino está feliz pelo filho dela ser um marginal por ser um assassino? Não, né? Acredito que não. Então, é uma frase marcante, uma frase para ser pensada aí, para que as pessoas reflitam que essas pessoas, a pessoa que o cara matou tem uma mãe do lado, ele tem uma mãe, poderia ter sido ele, o sofrimento poderia ser da mãe dele. O João Marcos, punição é melhor caminho, se não vai continuar com isso. É que nem eu falei, rebaixa o time, gente. A emboscada foi do Palmeiras, rebaixa o Palmeiras. Teve 10 emboscadas, uma do Flamengo, uma do Cruzeiro, uma do Atlético Mineiro, uma do São Paulo, não sei o quê. Rebaixa todo mundo. Põe no regulamento. Ano que vem eu quero ver se vão continuar. Faz aqui o campeonato, não menosprezando os times que estão na Série B, né, gente? Pelo amor de Deus, longe disso. Mas faz o campeonato aqui com Mirassol, Botafogo, Volta Redonda. Sobe os times e derruba quem tá arrumando conflito em beira de estrada, gente. Marcando briga. Assim, esses caras vão pensar duas vezes quando você punir o time. O João Marcos falou isso aí tem que o Mares. Estão dizendo que queimaram um torcedor junto com o ônibus. Aí é absurdo. Dá a entender, Mares, que foi isso mesmo, tá? O torcedor, com medo de pular do ônibus pegando chamas, porque tinha vários torcedores com paus e pedras do lado fora aguardando para bater neles, ficou no ônibus e foi queimado, tá, Mares? O Rodrigo Rabelo fala que acaba com o futebol. Bando de marginal. Não sabem nem o nome do goleiro. Vão para causar briga e, infelizmente, pagam com a vida. Rodrigo, são as famosas torcidas, né? Que pensam que o futebol ainda é um local para um centro de violência, né? Absurdo. O Magrelo Young fala aqui, eu vou tomar cuidado na leitura aqui, Magrelo. No Rio tem uma batalha só para torcida organizada, o BEP, os caras vieram semifinal de Libertadores e eles não sabiam. A torcida do Penharol só se defendeu. Tomaram ataque de todas as torcidas do Rio. Eu não sabia disso daí, tá, Magrelo? Que foi dessa forma. Mas também é um absurdo, né? Nada justifica violência, né? Contra torcedor algum, seja do Brasil ou de fora. Só botaram eles no recreio para abafar a guerra da milícia, pois sabiam que iria dar briga. As outras coisas que se envolvem, né? Que tem, que estão espalhadas no país também, infelizmente, né, Yong? O Lobo Branco, sinceramente, fiquei surpreso. Palmeirense brigando com o Cruzeirense. Na realidade, existe viu, Lobo? Existe uma rixa entre essas torcidas, porque a Máfia Azul é uma torcida muito próxima da torcida independente do São Paulo, aqui em São Paulo, tá? Então me parece que existe esse problema com a torcida do Cruzeiro de Minas Gerais. O Marcelo Young não tem que punir o clube, tem que punir o CPF. Eu acho que tem que punir tudo, Young, tá? CPF se prender o cara e o clube, porque senão isso nunca vai parar, sabe? Por exemplo, né, o Young, eu vou te chamar de Young, tá? Se não leva a mal. É, Você deve amar o Fluminense de paixão, né? Eu acredito que sim. Como eu amo o meu time de coração e outros torcedores amam os seus times de coração. Já pensou, a torcida do Fluminense criou uma emboscada, pega a torcida do Botafogo numa emboscada, morre alguém, e o Fluminense é rebaixado por conta da violência, né? Você acha que isso não faria com que os caras da torcida do Fluminense parassem com a violência e com as emboscadas? Eu acho que pararia. É uma opinião minha, tá, gente? Porque eu não quero mal pro meu clube. O cara às vezes quer mal pro adversário, pro torcedor rival,
mas não quer mal para o clube dele. Então, além da punição no CPF, como você disse, que eu acho que tem que ser duríssima, tem que ser duríssima, tá? Eu acho que ela deveria esticar no regulamento do campeonato para justamente punir e fazer com que essas pessoas parem, tá, Young? O Lobo Branco fala, penaliza sim, rebaixar, e uma multa alta e sem torcida no estádio. Ó, também diria sem torcida no estádio na Série B, que é para acabar de vez, né? O cara vai ver o time dele só na TV. Eu sou de acordo, Lobo Branco. Podcast católico mais fiel. Vergonha para esse povo, concordo, podcast católico mais fiel. Astrogildo Gomes, isso é uma vergonha, essas torcidas organizadas, toda vez é isso, até quando? Astrogildo, é até quando a lei for branda. A hora que a lei mudar e for mais forte, e a coisa pegar para o lado dos clubes também, isso vai mudar. Lobo Branco, infelizmente, nenhuma penalização no mundo vai trazer ele de volta. Não vai, mas é uma penalização que tem que ser feita já, Lobo Branco, para evitar que nós tenhamos outras vítimas no futuro. Infelizmente, tem troco sempre, diz aqui o católico mais fiel. Não deveria, né, católico? Um colega falou aqui que foi uma retaliação joviana, se eu não me engano, de 2 anos atrás, quando a torcida do Cruzeiro emboscou a torcida do Palmeiras em Minas. João Marcos, e tem a união sinistra que é Mancha Verde, Galoucura, torcida jovem do Vasco. Exatamente o que eu falei há pouco, viu, João Marcos? Que são. Eu não vou chamar de torcida, gente, eu vou começar a chamar de facção, com todo o respeito, né? Que é o caso da torcida Mancha Verde, Galoucura e torcida jovem. Me parece que também a do São Paulo com uma do Flamengo e com uma do Cruzeiro, acho que é Independente, Máfia Azul e torcida jovem do Flamengo, me parece que é isso, também tem essa união, e isso vai ficando, vai nacionalizando o problema, né? Essa é a realidade, né? O Mares, o recurso deles vem do Palmeiras, assim como o da Máfia Azul vem do Cruzeiro. O certo é rebaixamento mesmo. Ô Mares, concordo, né? Porque acabam sendo disponibilizados ingressos. A gente já viu presidente de clube aí, que é o caso da Leila do Palmeiras, que ela bancava até samba, né? Da Mancha, ingressos. Aí quando ela cortou, ela foi retalhada, né? Então é importante lembrar que os presidentes dos clubes acabam incentivando, né? Essas torcidas organizadas. Pela Rádio Tatiaia, faleceu devido às queimaduras no hospital de Mairiporã. Obrigado, Rodrigo Rabelo, trazendo as informações da Rádio Itatiaia, dizendo que o torcedor morreu, infelizmente, em Mairiporã, por conta das queimaduras. Ficou com receio de saltar do ônibus ou não conseguiu saltar do ônibus. Lobo Branco, concordo, pois eu não quero que um rebaixamento para o meu time, então evitaria outros mais. Matheus Rocha, eu responsável por esse caso, a primeira coisa que eu ia fazer era ir até o líder da Mancha. Ele entrega os envolvidos e 10 anos de punição dos estádios. Se não entregar, nunca mais pisam no estádio. Não digo nem isso, você diria para a Mancha toda? 10 anos? Talvez. Se for para a Mancha toda, ou para toda a torcida organizada, né, do Atlético, do Cruzeiro, do São Paulo, do Flamengo, se for para eles todos, ok. O católico fiel, o torcedor morreu, foi de tanta barra de ferro na cabeça. Eu não tenho essa informação, católico. Já chegou a segunda informação que foi por queimadura, tá, católico? E Matheus Rocha fazia questão de acabar com a organizada, desde a sede a todas as outras coisas relacionadas a ela. Deve ser o Matheus se referindo também ao carnaval, né? Eles estão envolvidos em carnaval, acabam ganhando dinheiro com isso, não sabemos se esse dinheiro é empregado para os atos de violência, né, Matheus? Que acontecem dentro da torcida. O Edifrance Gonçalves, Uniões do Cão. Eu torço para o clube dentro do possível. Isso é coisa de trouxa. É o Edifrance revoltado com quem fez isso, né?
O católico é o certo é ter leis no Brasil, infelizmente não tem. Tem algumas leis que podem ser usadas, mas eu acho que tem que ter leis específicas, católico, severas. Estão fazendo CPI aí de inteligência artificial, né? De aposta, de não sei o quê. Pô, em vez de fazer uma CPI disso daí, que a gente já viu que é uma palhaçada, esse negócio de inteligência artificial, o cara pegar e levar lá para resultado de inteligência artificial, faz uma lei, pô, põe para votar leis rígidas, pega o pessoal do meio do futebol, né? Pega jornalistas, porque eles não querem fazer é pegar quem conhece futebol, né? Pega jornalista, pega delegados que acompanham esses casos, pega policiais que estão sempre com a torcida, pega jogadores, pega alguns torcedores que são do bem aí, que conhecem o meandre, né? E faz uma comissão e faz um projeto decente. Meu, e põe o projeto para votar e transforma em lei. E põe a lei para funcionar. Assim essa coisa muda, né? E o católico fala, ó, tem que punir o infrator, não a instituição. Agora o Mares fala aqui, ó, eu não tenho essa informação confirmada, tá, Mares? Ainda, porque eu tô aqui fazendo ao vivo com vocês, então não tenho. O Mares fala, 2 mortes confirmadas. Se for isso mesmo, Mares, tristeza em dobro, né? Notícia ruim, né? Tínhamos um morto e agora 2. Eu vou consultar. E se tivermos um segundo morto, a gente vai trazer informação aqui e lamentar. E já de antemão eu peço aqui, né? Eu sei, eu peço para vocês aí, eu nem falei nada, a cabeça tá tão chateada com a situação, nem falei com vocês. Se você ainda não é inscrito do canal, né? Se inscreva no canal. A gente traz notícia dos 4 maiores times de São Paulo, mas traz do futebol nacional, internacional, seleção. Falou que é futebol, a gente traz a notícia aqui, né? Para vocês, tá bom? É, o Rafael Miguel fala aqui, ó, após mais uma morte por conta da briga de torcidas, sabe o que vai acontecer? Ele perguntando, né? E ele fala nada. Estamos no Brasil. Rafael Miguel, eu espero que você esteja completamente errado, Rafael Miguel. Espero que tenha uma mudança, gente, tá? Espero sinceramente, Rafael Miguel, que tenha uma mudança. Fagner, Máfia Azul mexeu no vespeiro. Deve ser torcedor, né? Não sei de qual time, né? Deve ser do Palmeiras. Acho que é do Palmeiras que eu tô vendo a camisa do Fagner aqui. Wellington Milanes, boa tarde, amigos. O torcedor morreu por traumatismo craniano, segundo a atualização da Rádio Itatiaia. Diz aqui o Wellington Milanês, atualização da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. O Copa no Mundo Nossa fala assim: nossa, que triste. Ele continua alguns comentários aqui, eu vou tentar ler Copa do Mundo. Pena de morte, Brasil para assassino. Esse é um outro assunto delicado, né? É, Copa do Mundo. É delicado porque eu não sei se a morte pela morte resolve, que se resolvesse nos Estados Unidos a gente não teria mortes, né? Até hoje, lá muitos estados têm a pena de morte, não é verdade? O católico mais fiel fala aqui, ó. Justamente o torcedor morreu com barra de ferro na cabeça, traumatismo craniano, assim está nas manchetes. Obrigado, católico fiel, por trazer a informação pra gente. O Ed France, né? O Brasil não tem jeito. Não, o mundo está virando do avesso. Já dizia o saudoso Tião Carreiro e Pardinho. O mundo está muito louco e já não é de hoje, né? Ed France. Pena de morte urgente, que diz o católico fiel. Eu não sou a favor, tá, católico? Porque eu acho que isso não resolve as questões, infelizmente. Mas o cara ficar trancafiado o resto da vida, talvez, né? Tirar o cara da sociedade eternamente. Como foi o lado de cá, o Fagner, tá? Fagner, que diz aqui, palmeirense, né, Fagner? É, eu vou ler aqui, tá, Fagner?
Como foi de lado de cá, a internet vai estar cheia de moralistas e pregadores da paz no dia de hoje. Quando foi do lado de lá, tinha facão, foice e virou meme e gastação. Fagner, você está falando que não me refiro a vocês da live, é claro. Então, Fagner, eu ia falar justamente aqui, ainda bem que você citou aqui, né? É, eu não concordo com nenhum tipo de violência. Isso aqui acho que já ficou claro. E não estou querendo ser moralista, tá, gente? Eu quero ser uma pequena válvula da engrenagem, ajudar a mudar esse cenário de violência, esse cenário de morte, né? Esse cenário que entristece o futebol, né? Eu acho que nada se justifica, né? Nem do lado de cá, nem do lado de lá. Nada justifica, tá, Fagner? As notícias vão ficando cada vez mais tristes, cada vez mais ruim. E não é questão de moralismo. Aqui a minha questão é tentar pegar um microfone, pegar vocês, amigos do canal, e tentar fortalecer a ideia de que algo precisa ser feito com urgência. Para quê? Para que isso não ocorra mais entre as torcidas do Brasil, né? Para que tenha leis rígidas, para que a coisa mude. Porque, viu, Fagner, quando você diz esse do lado de lá, quando a torcedora do Palmeiras, a Nelly, faleceu, né? Por aquela garrafada no Allianz Parque, você deve se lembrar. Eu vim aqui, eu fui um dos primeiros a vir aqui e descer a madeira. Tem o vídeo aí, aliás, eu vou deixar no fim dessa live, eu vou deixar esse vídeo lá à disposição do caso da Anelli, né? Gabriele Anelli, o nome da torcedora de 23 anos do Palmeiras. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei a quase chorar aqui na live de tristeza, né? Porque eu tenho uma filha da idade dela e um filho menor, né? Então a gente, como pai, a gente se põe no lugar, né? E de imaginar a tristeza dos pais daquela menina, na ocasião daquela moça, né? Então, assim, seja violência contra quem for, tá, Fagner? Do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, qualquer time. Teve violência, faleceu alguém, foi um absurdo. Eu vou estar sempre levantando aqui a bandeira da paz, tá? Vou estar sempre levantando a bandeira de novas leis que fortaleçam e protejam o cidadão brasileiro ou internacional que venha para cá. E eu vou estar fazendo isso, tá, Fagner? Não, não é querer ser moralista, não. Eu vi que você escreveu aqui, mas assim é meu pensamento, tá, Fagner? Respeito de vocês, né? Mas eu acho que nós temos que fazer algo para mudar. E eu conto com vocês para essa mudança, gente. A gente tem que, como sociedade, fazer a coisa mudar. O Rafael Miguel também espera estar errado, amigos. Oremos. Oração, gente. É verdade, Rafael Miguel. A fé nessa hora, ela muda muitas coisas, né? Muda pessoas, muda vidas. O Zé Robério, aí o bicho vai pegar em guerra porque não tem ninguém maior do que o outro, né? É o que eu estava dizendo, Zé Robério. Fica esse negócio, um ataca de cá, aí daqui um ano outro ataca de lá, e fica essa situação de ataque e ataque. Por quê? Porque não tem uma lei rigorosa. O Brasil tem que ter leis rígidas, diz aqui o Copa do Mundo Nossa. O Matheus Rocha está com mensagem retratada, Matheus Rocha, eu vou ler aqui embaixo, tá? O Copa do Mundo, como eu diz aqui, prisão perpétua, o resto da vida, concordo. Matheus Rocha, posso estar muito errado em dizer isto, mas não vejo esses tipos de brigas entre River e Boca, que é uma rivalidade gigantesca. Mas parece que essas brutalidades é a coisa mais normal no Brasil. Ô, Matheus, eu já vi situações de brigas, tá? Entre torcedores do River e do Boca, tá? É porque talvez a gente está num cenário aqui mais regionalizado, mas eu já vi situações lamentáveis lá também na Argentina, tá? O Rafael Miguel, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Trazendo o Rafael Miguel, trazendo o Mateus 24:12. Verdade, Miguel. Toda a razão do mundo para você. Copa do Mundo nossa, torcida organizada tem que acabar. Governo tem que agir, mas acho difícil com esse governo que nós temos.
Eu não acho difícil não, viu, Copa do Mundo? Porque as leis saem do Congresso da Copa do Mundo. Então, essa ideia, esse projeto tem que surgir lá no Congresso. Pode surgir aqui também no estado de São Paulo, né, que foi onde aconteceu a tragédia. O governo Tarcísio também tem os deputados, eles podem fazer leis estaduais, ou pode fazer um projeto dos os deputados federais que representam São Paulo, fazer um projeto e levar para o Congresso para fazer essas leis. Como eu disse, fazer uma comissão com pessoas especializadas no futebol e fazer novas leis, né? Copa do Mundo. Dolinha de skunk. Esse ano mataram um cruzeirense no bairro da Indústria, baleado. Revide sempre vai ter. 4/12. Palmeiras vem para BH. Creio que nada vai acontecer aqui, mas em rodovias é preocupante, diz aí o. Deixa eu ver o nome do colega aqui que escapou de novo. O Dolinha Skank, né? Falando que nas rodovias é mais difícil de controlar. O católico mais fiel falou: o amor já congelou, Rafael. Infelizmente, sobre a colocação do Rafael lá em cima. O bonde da Raposa, Cruzeiro versus Palmeiras. O Ciriel Leão teve aqui a mensagem que está sendo retratada. Precisa ver o que você mandou, Ciriel, por favor. Fagner, falei moralistas, porque quando a máfia emboscou a Mancha, eles estavam de foice, facão, tem vídeo, e agora eles soltam nota moralista. Ah, isso vai acontecer, né, Fagner? Vai acontecer. Ninguém é santo nessa história, né? Não lembro nem se vocês chegaram a ver aquele filme O Paió, né? Que o Wagner Moura fala até assim, né? Ó, pai, ó, todo mundo virou santo nesse pelourinho, né? Nessa hora, a parte que foi a vítima vai se fazer de vítima, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que não tem santo nesse meio de torcida organizada, vou ser bem sincero, tá, Fagner? O católico mais fiel, os vídeos dá para ver o ônibus queimando e os torcedores pulando para fora e barra de ferro na cabeça, foi triste ver isso. Eu coloquei um pouquinho da imagem aqui, tá? Católico fiel, coloquei aqui também para os amigos do canal verem coisa rápida para não ter problema. Matheus, Argentina é igual ou pior, ó, o Fagner falando com o Matheus. O bonde da Raposa fala de Cruzeiro e Palmeiras, se referindo a um jogo possivelmente de volta no Mineirão um dia. E o Copa do Mundo, eu jogo do dia, e o jogo do dia 4 tem Cruzeiro e Palmeiras que vai acontecer. Já certamente é o que o nosso amigo Bonde da Raposa falando, né? Acho que não são torcidas, sim bandidos, diz o Copa do Mundo, até fuzil estava tirando. Adriano Silva, dando risada e falando a hipocrisia, né? Na Copa daqui, há 2 anos, tudo brasileiro. Eu não entendi, né? O que você quis dizer. Ah, tá. Dizendo daqui a 2 anos vai ser tudo brasileiro, torcendo pelo Brasil, eu acho que é isso. Mas a hipocrisia, eu não sei, Adriano, você quer dizer da nossa parte? Eu não sei. A gente está aqui para tentar motivar e levar os nossos legisladores a fazerem leis mais fortes e mais rigorosas, né? É, contra o que acontece. Aqui a gente pede a opinião de vocês, né? Porque vocês, torcedores, convivem aí no meio, sabem o que acontece, né? Eu já tive perto de torcida organizada, já viajei com torcida organizada em ônibus, gente, tá? Também para outra cidade para ver uma final do meu time uma vez. E assim, você vê de tudo ali dentro, né? E a gente sabe que, como eu disse, não tem nenhum santo, tá, gente? Infelizmente. E que a gente precisa fazer algo rápido, tá? Eu tô vendo aqui agora se teve alguma atualização, tiveram colegas aí que falaram que houve uma segunda vítima, né? Nesse caso da emboscada, mas não chegou aqui ainda para mim nenhuma informação da segunda vítima, tá, gente? Uma suposta colocação da Rádio Itatiaia, né? Sobre uma segunda vítima, eu ainda não tenho essa informação, tá?
Diz aqui que agora a informação que eu tenho são de mais 20 feridos, tá, gente? Eu tinha informação de 17 feridos e agora já tem aqui constatado e registrado 20 feridos. Eles não sabem dizer ainda o estado das vítimas, tá? Todas as vítimas são cruzeirenses, todas as vítimas cruzeirenses, tá, gente? Para vocês verem o tamanho da emboscada. É, o falecido é cruzeirense e as 20 vítimas cruzeirenses, de acordo com os policiais da região em Mairiporã, tá? São Paulo, região aqui de São Paulo, que faz ali passa a estrada Fernão Dias, gente, tá? É muito complicado. Eu não sei vocês, gente, mas algo precisa ser feito urgente, né? Nós continuamos aqui com alguns amigos do canal falando aqui o Júnior, né? Falando aqui com a gente, ó, confirmando o que eu falei, ó. Não tem santo mesmo. Na Rádio Itatiaia, o próprio amigo do rapaz que faleceu disse que ele se envolvia em briga. Lamentável. Certamente lamentável, né? Até porque ele deixou um filhinho de 1 ano, né, Júnior? Então, pô, pai de família, filhinho de 1 ano, vai ficar se envolvendo em briga? Eu não sei, né? O amigo está dizendo isso daí, né? Eu só estou relendo o que o amigo Júnior passou aqui, o amigo do canal Júnior passou. E eu peço a você, se ainda não conhece o canal, né? Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, né? E vamos continuar batendo um papo aqui, ó. Máfia Azul, ó, torcedor do Cruzeiro aqui com a gente, né? Eterno Zé Vitor, cresci junto com ele, que Deus o tenha. Máfia Azul, que está se identificando aqui, né? Deixo aqui meus sentimentos, né? A toda a torcida do Cruzeiro, a torcida Máfia Azul, né? E, e se você tiver mais algum relato do que aconteceu, puder passar para a gente, né? E o que nós pedimos para vocês aqui, mesmo com a dor da perda, né? Que medidas sejam feitas no intuito de trazer a paz de volta, né? A todas as torcidas, né? Que vocês pensem aí, eu sei que é doloroso, que nessa hora o sangue ferve, mas que eu peço aí à Máfia Azul, né? Que faça um trabalho, uma reeducação, uma mudança, uma campanha dizendo que isso não vai acontecer mais, algo do gênero, uma união entre as torcidas mineiras, né? Uma união entre as torcidas de São Paulo, uma união entre as torcidas do Rio, para uma mudança geral, gente. Eu sei que é muito difícil, mas vocês estariam dando um passo, gente, gigantesco. Vocês não imaginam o tamanho do passo para a mudança do futebol e para a mudança do país, gente, se isso acontecesse. É o que eu peço, que um dia a gente tenha maturidade suficiente para chegar nesse nível. Edifrance Gonçalves, moralista não tem bandidos, inflamado nas torcidas. Claro que não é claro que não é todos, ele afirma aqui. Torcedor de verdade torce para o time do início ao fim, onde que ele esteja, ok? Somos contra qualquer tipo de violência. Sim, não são todos, de França. Eu jamais estou dizendo que todos são bandidos. Como eu disse para vocês, um dia eu estive dentro do ônibus de uma torcida organizada, indo para ver o jogo do meu time, em outra cidade. Então não são todos bandidos ali, claro que não. Nesse país governado por bandidos, nada mais me assusta. É verdade, é governado por bandidos há anos, né? Nessa gestão, talvez, na outra, na outra, na outra, em tantas, né? Desde que Portugal chegou aqui, o Brasil é governado por bandidos. Então vamos lá. É... A Edna Alves aqui, ó, presença feminina no canal. Nesse país, foi ela que falou, foi a Edna Alves, tá, Edna? Tô dando aqui os créditos da sua fala aqui. O Brasil, eu torço que o Brasil mude, gente, tá? Em todos os aspectos. Eu tenho certeza que as coisas estão mudando devagarzinho. O Copa do Mundo, década de 80, meu avô falava que gangues evitava mortes, só queria pancadaria e murro. Sim, Copa do Mundo, eu não sei a sua idade, mas eu com 49 anos cheguei a ver isso sim. Seu avô recordou muito bem isso daí. Adriano Silva,
Ih, deu uma travada aqui, gente. Espera aí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou para vocês aí? Eu tô com vocês? Me digam aí, por favor. Acho que minha live, gente, deu uma parada aqui, hein? Gente, ó, é o seguinte, eu vou falar aqui os últimos relatos e se a live caiu, eu peço desculpas, tá? É, vários comentários aqui, gente, de vários amigos do canal Jefferson. O revide da MV sempre foi complicado, mas eu entendo nessa situação de hoje. Aí tem o Jefferson falando aqui, palmeirense, né? Hoje foi o dia do prejuízo deles. Eu não concordo, tá, Jefferson? Desculpa, cara. É, eu peço desculpas, né? Eu peço desculpas aí se travou a live. É, me parece que deu uma travadinha aí. O Jefferson tá falando aqui. Ô, Jefferson, eu só não vou ler todo o comentário, Jefferson, que infelizmente é uma apologia a, ao que aconteceu. E aí eu não posso falar, tá, Jefferson? É, você disse que a mancha não é violenta. E sim, foi um review, mas eu não concordo, tá, Jefferson? Seja bem-vindo ao canal, mas eu não concordo. É, Independente Campinas, BDI, covardia com os caras, né? Gemes, a vingança não quer pena, mata a alma e envenena. Mancha cobrou, e agora essa torcida do Palmeiras em Minas vai ser, aí é aquilo que eu digo, né, gente? É o revide. Tem que ter leis para que não tenha revide. O Rafael Miguel, após a queda do avião da Chapecoense em 2016, ótima lembrança, hein, Rafael? Pontual, hein? Essa lembrança aqui, eu vou fazer um relato. Eu ia fazer um relato sobre isso, você trouxe aqui na medida para eu chutar a bola, Rafael. Após a queda do avião da Chapecoense 2016, as torcidas dos quatro grandes de São Paulo se reuniram no Pacaembu em prol da paz. Tudo fachada. Você chegou onde eu queria, Rafael Miguel. Já vou continuar lendo os comentários dos colegas aqui do canal, tá? Quando caiu o avião da torcida do time da Chapecoense, vocês concordam que houve uma comoção nacional, né? As torcidas aqui de São Paulo, eu lembro perfeitamente, para mim foi um dia que para mim aquilo ali era um divisor de águas. Eu estava com o coração cheio de tristeza pela morte dos jogadores da Chapecoense, a comoção nacional que foi, e me alegrei em ver no Pacaembu a união das quatro torcidas fazendo um tributo ao time da Chapecoense. Eu lembro perfeitamente desse dia. Então, Rafael trouxe muito bem isso daqui. Será que vai ser necessário cair mais um avião, gente, de um grande time do Brasil para que haja união entre as torcidas? Será que é necessário isso? Será que não existe maturidade suficiente, gente, para a gente chegar num ponto comum e a gente chegar num ideal, né? Para o bem da sociedade, para o bem das torcidas, para o bem do futebol? Eu acho que é possível, tá, gente? Eu acho que é possível. Obrigado pela lembrança, viu, Rafael Miguel? Muito bem ter lembrado da união das torcidas quando caiu o avião da Chapecoense. O Ednei Oliveira fala da torcida aqui Mancha Verde, dizendo torcida assassina. Infelizmente, como morreu alguém, tem algum assassino lá no meio. Claro, Giovanni fala, voltou De Lazari, está certo. É, Copa do Mundo fala, não, não tá normal. Não é bem assim. Não é, o nome dele aqui não é bem assim, tá? Legal, não é bem assim. Eu vou ler aqui antes. Ou não é bem assim, infelizmente, eu não vou ler isso aqui porque faz apologia à violência. O colega que está no canal, se quiser ler, pode ler, mas não foi legal, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, vamos lá.
Vamos aqui com quem preza aqui o nosso canal sem estimular a violência, tá? Máfia Azul. Máfia Azul, eu peço gentilmente, né? Aí tô abrindo espaço para vocês aí também, né? Para a gente comentar, para tentar ajustar as coisas aqui e não para ter atrito entre vocês, tá? Então vou preservar aqui porque o seu primeiro comentário foi um comentário equilibrado do Jefferson também. E vou pedir que isso não aconteça aqui no canal em respeito a mim, que estou aqui com vocês, retrazendo a situação, e aos os amigos do canal também que não merecem isso. O Rômulo, Rômulo Moura, o Rômulo respondendo aqui, né, falando sobre a torcida, que ele disse que não era violenta, e o Rômulo fala que a torcida é violenta sim, né? E falando aqui do Jefferson. É o que eu falei, né, Rômulo? Eu vou pedir para vocês aqui para que não tenha isso, que nós tenhamos esse momento de reflexão para buscar ideias novas para evitar a violência e também aqui, gente, para trazer as condolências à família da vítima, né, gente? Né? Nesse momento aqui, ele aqui até estamos com 1h03 de live, né? Eu vou fechar a live aqui, mas eu peço já aqui para vocês, né? O Edneu Oliveira aqui da Máfia Azul. E peço a vocês que não tenha conflito aí nas redes sociais. Eu vou encerrar, mas peço a vocês aqui, vou pedir aos amigos do canal que estiveram até aqui agora, que façam uma oração pela vida, pela vida dos familiares que ficaram aqui, que sentem essa perda, e nosso desejo dos nossos mais sinceros sentimentos à família do Vitor aí, né, que faleceu nesse confronto lamentável entre as torcidas Mancha Verde e Máfia Azul na Estrada Fernão Dias, em Mairiporã, São Paulo. Peço a vocês que estiveram com a gente, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão aí no nosso canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente traz informações dos quatro maiores sempre aqui para vocês. Se gostaram do bate-papo, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu. Um grande abraço a vocês todos. Um domingo de paz. É o que eu peço, paz aos homens de boa vontade.